Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Glórias a Deus, você pode confessar: eu sou árvore de justiça. Amém, Jesus. Cristo, que verdade gloriosa que nós temos em Jesus. Mas eu quero começar com vocês abrindo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 26. Tem uma palavra para ministrar para vocês, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Eu quero trazer algumas verdades em cima desse texto bíblico, que traz revelações para nós, entendimentos, que havia um cego em Betsaida, dentro de uma aldeia. Dan está lá da Argentina acompanhando a gente, irmãos. Existia um cego em Betsaida, dentro de uma aldeia em que ele vivia. E a expectativa era que Jesus tocasse nesse cego e ele fosse curado. Porém, Jesus precisou fazer algo, arrancar ele daquela aldeia, tirar daquele ambiente e tirá-lo para fora daquela aldeia e efetuar a cura. Lógico que um método não muito comum, né, Aline? Aplicando saliva na terra e colocando o lodo, a lama nos olhos para curar aquele homem. Mas, interessante, a verdade, esse não foi o do lodo, esse foi só saliva. Mas é importante a gente entender como que Jesus, para efetuar certas coisas, ele precisa arrancar nossas vidas de um ambiente e nos colocar em outro lugar. E aqui tem uma realidade muito espiritual para nós, porque esse é o desejo de Deus, a verdade, a cegueira, muito mais que o cego de uma vista, de uma visão natural, é você cego de uma visão espiritual. Porque existe uma cegueira espiritual que permeia a humanidade. Cegueira essa que a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. É uma cegueira de entendimento, uma cegueira de compreensão, em que as pessoas são como robôs, andando segundo a vontade da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É o que a palavra de Deus diz. Só que nós precisamos entender que Deus providenciou para nós uma realidade, um outro ambiente, porque Deus quer que nós vejamos. Deus quer que nós venhamos enxergar realidades espirituais. Deus quer que nós tenhamos iluminação dos nossos olhos do coração. E eu sempre falo aqui que os nossos olhos, nossos corações têm olhos. E se os olhos do nosso coração não forem iluminados, eles são cegos, eles enxergam apenas coisas naturais e se atraem apenas para coisas naturais, riquezas materiais. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Coração é o lugar de você guardar tesouros, de você guardar riquezas. E Deus quer iluminar para entender que não há riqueza maior, que nós já conhecemos, que é a riqueza da glória, que é Cristo em nós. Agora, queridos, isso às vezes soa muito distante para nós, porque sabe, quando você está enxergando muito distante uma realidade, quando Deus quer que você enxergue essa realidade de perto. Gosto daquilo que fala em Colossenses, capítulo 2, quando há uma luta para você refrear os impulsos da carne
e você não vai conseguir com não toque, não prove. Para de ficar tentando lutar para vencer pecado, carnalidades, coisas que você não consegue de uma forma natural. E Paulo fala em Colossenses capítulo 3, fala: vocês foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas do alto. Entende que Deus, Ele nos tira de um ambiente e nos coloca em outro, para que nós venhamos acessar as realidades de um outro ambiente. Pensar com a mentalidade desse novo ambiente. Porque o ambiente determina muito quem nós somos. Nós nascemos, cada um nasceu na sua cidade natal, e você diz: eu sou natural de... Eu nasci, na família tal, e cada família carrega seus costumes, as suas crenças. Mas entende que tudo isso Jesus colocou num pacote e colocou em Jesus. Deus colocou em Jesus na cruz e encerrou esse velho homem na cruz, destruiu esse velho homem que não tem a capacidade de receber a cura no ambiente em que ele estava. Mas não vamos falar mais sobre isso, porque essa cura, ela aconteceu fora da aldeia. Tem ambientes que realmente, fisicamente, acontece. Você muda de ambiente. Você sai de um lugar para outro. E isso é importante. São ambientes que oprimem. São ambientes que você não consegue enxergar nada. Sabe, tem mudanças que aconteceram na nossa vida, mudanças físicas mesmo, de local, porque Deus quis que nós mudássemos para que nós viéssemos ter novas experiências. E nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo para isso. Entende, queridos? Porque nós falamos muito sobre associação, e a associação fala de pessoas com quem você anda, com quem você conversa muito, com quem você se relaciona muito. Você se torna parecida com ela. E é difícil você enxergar uma nova realidade com essa pessoa que você se relaciona muito. Deus nos chamou para nos relacionar primordialmente com o Espírito Santo. E nos deu o Espírito Santo para que nós viéssemos ter uma intimidade com Ele, com a palavra, e conhecer Jesus. E pasmem, Jesus, o Espírito Santo não apresenta a sua pessoa, ele apresenta a pessoa de Jesus. Ele vem para mostrar como Ele é. É muito lindo a ação da Trindade, a ação de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, para revelar Jesus. E quando Jesus está sendo revelado, o Pai está sendo revelado. Porque Ele é a expressão exata de quem Deus é. Sabe, na antiga aliança é difícil conhecer quem era Deus. Existia um padrão, a lei era o padrão para relacionamento para com Deus, mas era um padrão frio. Mas quando Jesus vem, Ele revela como é o padrão de Deus, como Deus é, como o seu andar, como a sua dignidade é, como a sua bondade é, como o seu amor é. Quando Deus fala, quando a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar os homens, mas para salvá-los, mostra o coração resgatador de Deus. Agora, queridos, interessante nessa passagem, a primeira cura que acontece, vamos dizer, nesse homem, ele começa a enxergar os homens como árvores. E isso é muito... Vocês nunca ficaram intrigados a respeito disso? Imagina, eu estou olhando para cada um de vocês, eu estou vendo árvores. E, na verdade, não é algo de se estranhar, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Salmos, capítulo 1, diz: bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite, será comparado a uma árvore. Jeremias 17 diz que o homem que confia no Senhor, espera nele, é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Então Deus realmente nos vê como árvores, e existe uma realidade, eu até compartilhei com os homens aqui, e foi uma bênção. Deus está levantando os homens de uma maneira poderosa, eu creio. Não importa se 2, 3, 4, queridos, se um diz, eis-me aqui, ele é poderoso, Deus é poderoso para impactar uma nação. O que podemos dizer de um apóstolo Paulo? O que podemos dizer de um Estevão? De tantos homens de Deus? E o que podemos dizer esses homens que se interessam em ser como Jesus é?
E isso faz a diferença. E eu quero mostrar para vocês, na visão daquela primeira visão daquele homem e na visão de Deus, como é ser como uma árvore, e mostrando realmente como que Deus transporta a nossa vida de um lugar para outro, para operar coisas novas em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3 a 4, na revista atualizada, diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Vê que a linguagem de desarraigar é uma linguagem de árvore, que tem raízes. Só desarraiga quem tem raízes. Desarraigar de onde? Desse mundo perverso, ou mundo tenebroso, ou mundo de trevas, um mundo de escuridão, um mundo onde você não pode enxergar as coisas como elas realmente são. Nós fomos desarraigados desse mundo segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E é importante nós entendermos, se eu arranco uma árvore e desarraigo ela desse lugar, essa árvore não foi chamada para ficar perambulando de uma parte para outra. Deus quer que essa árvore crie raízes. Deus nos chama para criar raízes. A partir do momento que nós estamos aqui como igreja, você tem que ter um pensamento: eu estou aqui para criar raízes, para frutificar, para dar fruto, para ser uma bênção nesse lugar. O lugar que nós estamos vivendo, a cidade, no ambiente que nós estamos vivendo, nós temos que entender onde Deus me plantou, e Deus me plantou para que eu venha ser frutífero. E, querido, o bom disso que não envolve o seu esforço, porque envolve a graça, envolve aquilo que Deus faz em nós, como Ele faz com uma árvore. Agora, onde Ele nos plantou? Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14, diz assim: Ele nos libertou, ou nos arrancou do império das trevas. Lógico que quando nós pensamos em trevas, pensamos em maldade, pensamos em coisas ruins, mas o que mais comunica com a realidade das trevas é a cegueira. Se você está em trevas, é porque você está cego. E uma vez que você está cego, você se torna uma presa, prisioneiro das trevas. Não existe luz, não existe a realidade da glória de Deus para a sua vida. Não existe a luz da glória de Deus para brilhar em você. Foi isso que Deus fez. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou. Veja que Deus não nos tira de um lugar. E aí? Fui para onde? Não, Ele te transportou e te plantou no outro lugar, no reino do Filho do seu amor. E existem muitas realidades no reino do Filho do seu amor, e cada linguagem diz o reino do Filho do seu amor. Cada palavra dessa comunica com nós verdades. Você é do reino chamado para ser filho, e para desfrutar das realidades do amor de Deus. Agora, uma vez que você está plantado nesse lugar, e entenda, o que continua falando aqui? O que tem nesse lugar? Nesse lugar, no qual refere-se ao reino do Filho do seu amor, nós temos, fala assim, eu tenho. Você tem algo que Deus te deu. E você precisa atentar para isso. O que eu tenho? Eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Tudo o que eu preciso para estar arraigado nesse reino é da redenção e da remissão dos pecados. Se eu não compreendo essas realidades, eu não tenho como estar fixado nesse lugar. Agora, uma vez que, como o príncipe das trevas, ou o imperador das trevas, sabe que você foi tirado e você foi arrancado desse lugar, ele não quer que você saiba onde você foi fixado, ou se você foi fixado, que você seja facilmente arrancado desse lugar. Gosto quando Jesus fala
Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Isso é bom demais. Tenta arrancar as nossas vidas das mãos dele. Tenta arrancar as nossas vidas das mãos do bom pastor. Talvez a gente pense que até a gente consiga sair. Nós fomos atraídos, queridos. Esse lugar é um lugar de atração. Agora, a redenção fala do preço que foi pago para te arrancar da escravidão. Foi pago um preço, porque você era escravo e você precisava ser comprado. Como escravo precisava ser comprado, adquirido. E você foi adquirido pelo sangue de Jesus Cristo. Foi adquirido por algo que é mais precioso no céu e na terra. Isso quer dizer que se você não entende o valor que você possui, você não tem como desfrutar das realidades do reino em que você foi plantado. Porque as suas raízes foram fixadas nesse lugar e você depende do entendimento, de conhecer o quanto eu fui redimido, o quanto essa redenção dura, o quanto é a realidade dessa redenção. Porque se essa redenção ela é condicional, então o seu arraigar é condicional. E se é condicional o seu arraigar, você é facilmente arrancado desse lugar. E é isso que a religião faz. Te coloca debaixo de uma realidade de medo. Se eu falhar, eu sair desse lugar, eu preciso voltar para esse lugar. E você fica numa ida e vinda. E nisso há muitos, os denominados desviados, que acham que estão desarraigados, mas na verdade estão desarraigados de um entendimento. Estão sem entendimento daquilo que foi feito na vida deles. Porque vivem ainda com os olhos vendados e com a mente de escravos. Porque uma vez que eu fui tirado de lá, queridos, toda essa realidade espiritual aconteceu na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso ser iluminado quanto a isso. Eu preciso conhecer essa verdade. O quanto dura essa redenção, o quanto dura essa remissão dos pecados, o quanto eu fui perdoado. Se o meu perdão é condicional, então o meu arraigar é condicional nesse lugar. Se o meu perdão depende de mim e não do sangue, então, queridos, você vai ter que se esforçar para estar nesse lugar arraigado. Mas a verdade é que nós fomos arraigados por causa da redenção e da remissão de um mesmo sangue, do sangue eterno de Jesus Cristo. Vocês conseguem compreender isso? O que Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido, fala assim, eterna redenção. Fala assim, minha redenção é eterna. Minha compra foi de uma vez por todas. Fala assim, minha compra foi de uma vez por todas. Ou melhor, eu fui comprado de uma vez por todas. Queridos, a redenção é eterna, porque o sangue é eterno. A eficácia do sangue determina a fixação das suas raízes nesse solo. É essa consciência purificada com sangue que nos dá a possibilidade de extrair nutrientes dessa terra, extrair a seiva dessa terra, o ambiente novo desse lugar. Por isso que muitos, quando vão participar da ceia, ao invés de examinarem o sangue do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, examinam a si mesmos e se veem dignos de participar. Porque a dignidade na religião vem do caráter da pessoa. Mas a nossa dignidade vem por causa do preço que foi pago. Vem por causa do sangue. O sangue me fez digno. A Bíblia diz, dando graças ao Pai que nos fez dignos. Quem nos fez dignos? O Pai. Quem nos fez dignos? O Pai. E nos fez digno de participar da herança dos santos aonde? Na luz. Você saiu das trevas, querido. Você saiu de um lugar escuro. E Deus quer te iluminar por completo para que você ande na luz.
Se andamos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, porque o nosso ambiente é esse. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos o sangue, queridos. Quem nos purifica do pecado é o sangue. Como é importante entender isso, que nós temos um perdão e uma remissão eterna. Aí talvez você faça, vou embora desse lugar, já estou perdoado, acabou, vou embora. Dá licença. Como se você precisa de comer, a verdadeira comida é a verdadeira bebida. Como voltar para um lugar onde você estava, uma vez que você foi liberto de lá? Como voltar para as trevas se você está na luz? Como apagar as luzes aqui e não enxergar nada se você tem a luz para te iluminar? Porque é isso que Deus fez com as nossas vidas, queridos. É essa consciência iluminada que nos faz andar em novidade de vida. Em Romanos capítulo 8, no versículo 10, diz assim: mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, fala assim, no entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Por que o meu Espírito está vivo? Por causa da justiça. Por causa da redenção. A redenção é a justiça de Deus, pagando pelos nossos pecados. Nós recebemos a abundância da graça e a dádiva. Fala assim, dádiva. Presente. O Pai te presenteou com a justiça dele. Ele te deu um presente, toma a minha justiça, como a dei a Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E por causa disso, Abraão foi tão abençoado na vida dele. Ele viveu longos dias, e em tudo foi abençoado, porque Deus acreditou na conta de Abraão a justiça dele. Romanos capítulo 4 diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Está querendo me derrubar. Mas como está escrito, Abraão creu. Fala assim, Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Aí começa a expressão de Salmo. Assim também diz os Salmos: bem-aventurado é o homem que tem suas transgressões perdoadas. Bem-aventurado é o homem em quem Deus nunca, jamais imputará pecados. Bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Isso é o Evangelho, queridos. O Evangelho revela Jesus. Agora, quando o Evangelho revela Jesus, ele revela você. O Evangelho não revela você para revelar Jesus. O Evangelho revela Jesus para revelar você. Nós somos transformados como por espelho. Nós vemos Jesus e recebemos a imagem dele. Amém? Então, queridos, o que mantém o meu espírito vivo é a justiça de Cristo. E você pode perguntar para mim: o quanto tempo dura o meu espírito? Eu digo: o quanto dura a justiça de Cristo. Nós estamos ligados para sempre, para os entendidos forever, para sempre. Você fica feliz com isso? Queridos, se o seu espírito tem vida, todas as outras partes terão. A última parte a receber a vida por completo será o seu corpo. É a redenção do corpo, quando o seu corpo será transformado no arrebatamento. Vai ser transformado conforme o corpo glorioso de Jesus. O corpo de humilhação, o corpo que sofre influências da idade, ele recebe agora a influência da ressurreição. E nunca mais sofrerá corrupção. Um corpo que será assim, igual o meu, jovem para sempre. Amém, Jesus. Agora, eu entendo bem claramente
que é o Espírito, assim como o Espírito é algo que você não vê, Deus é Espírito, ninguém está vendo Deus aqui, mas pela fé nós cremos nele. O Espírito é a nossa raiz, é a raiz onde foi implantada, enxertada no reino. Nosso Espírito está sentado com Jesus nas regiões celestiais, nesse lugar onde tenho a remissão dos pecados, onde eu tenho perdão. E o trabalho do diabo é te colocar debaixo de um lugar de culpa e condenação para que você não desfrute daquilo que tem nesse lugar. Aí você fica igual um bobo religioso, se esforçando para manter no lugar onde Deus te colocou pela graça. Então, o Espírito é isso, queridos. Agora, entenda que as raízes estão bem ligadas ao caule, assim como o Espírito. É difícil separar da alma. É o Espírito que sustenta a alma, é o Espírito que deve governar a sua alma, é o Espírito que deve dar direção para a sua alma, assim como é a raiz que sustenta o caule. Que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Imagine, antes de nós lermos Tiago 1, 21, imagine... Eu estou fazendo alusão a isso aqui sendo uma árvore, tá, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Estão conseguindo enxergar uma árvore aqui comigo? Amém. É uma planta, a gente sabe. Imagina que é uma árvore. Nós fomos arraigados. De repente, puxa, não com a minha força, mas com a força de Deus. Arrancou, as raízes estão lá soltas. Tem seiva que estava no caule dessa árvore, em toda essa árvore, do lugar onde ela estava. Quando Deus nos arraigou do império das trevas e nos tirou e nos plantou no reino do Filho do seu amor, é como se nós tivéssemos recebido um novo espírito, uma nova raiz para fixar no solo. A Bíblia diz que nós temos um espírito novo. Deus nos deu um espírito novo. Um espírito novo. Agora, queridos, o caule, a alma, a sua mente, suas emoções são as mesmas do velho homem. Não houve mudança alguma. E para piorar, a seiva que você absorveu daquele lugar ficou lá entranhada dentro de você. Por isso que Tiago, capítulo 1, ele fala assim no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra que eu recebo, a palavra que me ilumina, ela transforma a minha alma. Ela vai arrancando a seiva acumulada naquele lugar onde eu estava plantado. Eu recebi aquelas influências malignas. E agora eu estou recebendo a influência do Espírito pela palavra. A palavra está iluminando meu ser. Então a seiva daquele lugar está saindo, dando lugar a uma nova seiva. Entende, queridos? É uma forma de você entender o processo de Deus na sua vida. Por isso que é importante nós ouvirmos a palavra, meditarmos a palavra. E talvez você sinta, não estou com vontade, eu não quero. Isso é influência de onde você era. O seu novo homem ama a palavra. Ele ama adorar. Ele ama amar. Ele ama ser como Deus é. Ele ama fazer as coisas de Deus. Quem não gosta é o seu velho. É a mentalidade do velho. E cada vez que a sua mentalidade vai sendo renovada, você vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis, não tome forma desse mundo, porque você foi desarraigado dele. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês venham experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação do seu espírito foi... O Espírito novo Deus te deu quando você creu em Jesus. Mas a sua alma é processual, dia após dia. Somos transformados de glória em glória. Deus quer te levar nesse lugar agora. Você está num ambiente novo, queridos. A luz que bate em você é a luz da glória de Deus. O sol da justiça é que ilumina a sua vida. É um novo lugar, entende? Você foi tirado para desfrutar de um novo lugar. Ali Deus pode efetuar toda a cura que Ele precisa na sua vida. Toda a libertação, porque é um novo ambiente. Agora, eu não posso me permitir que a minha mente desarraigue desse lugar. O seu espírito está lá, mas a sua mente está onde? Os seus pensamentos estão onde?
Paulo fala daquilo que devemos pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, se nisso traz algum louvor para Deus, é nisso que eu devo pensar. Porque os seus pensamentos, queridos, vão afetar toda a sua alma e todo o seu ser. O processo da sua alma começa na sua mente. As transformações começam na sua mentalidade. Por isso que há uma guerra ferrenha na sua mente. Há uma batalha na sua mente. E a batalha que há na sua mente é aquilo que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, se não me engano, quando Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas e de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E fala que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ou seja, leve cativo a justiça que te foi dada. Se veja justo, porque Jesus foi feito pecado. Não se veja justo com a sua justiça, se veja justo com a justiça de Cristo. É isso que te mantém nesse lugar, queridos. Foi por isso que Abraão se desenvolveu em Deus. Foi por isso que, mesmo estando na condição de morte, assim como da sua esposa, ele não foi enfraquecido pela incredulidade. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Nós somente damos glória a Deus quando nós sabemos e conhecemos que a glória de Deus é o resultado. É aquilo que nos fortalece, é aquilo que traz vida para nós. Porque é o lugar que nós estamos. A força que nós extraímos não é a força do sol dessa terra, é da força do sol da justiça, é da glória de Deus. É isso que nos mantém, queridos. Agora, Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 24, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não deixe apartar de onde dos seus olhos. Isso está falando de uma pessoa que está meditando, ela está atentando para a palavra, está meditando na palavra, e aquela palavra está trazendo a imaginação, está trazendo imagens, verdades. Por isso que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, ou imaginamos, ou pensamos. Há um poder naquilo que você está pensando, queridos. E ele fala assim: guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para aqueles que as acham, e saúde para o seu corpo. Quer dizer, a palavra que é espiritual, aquilo que nasceu no espírito, tem o poder de transformar aquilo que é realidade no seu mundo físico. Saiu de uma realidade espiritual, passou pela sua mente, passou pelo seu coração. E uma vez que vem para o seu coração, queridos, a Bíblia diz que a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé. Paulo retirou essas palavras. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Lá de Deuteronômio. Tirou de um contexto da lei. Antes, o que estava perto de ti, na tua boca, eram os mandamentos. Mas agora o que está no nosso coração é a justiça de Cristo. Porque uma vez que está na sua boca, no seu coração, agora tem a oportunidade de sair a vida. Sair a vida. A vida sai. O que uma árvore faz? Ela libera oxigênio para você. Ela libera vida. E por isso que nós podemos entender, como Tiago diz, que o homem que refreia os seus lábios, ele governa o seu corpo inteiro. Deus escolheu coisas pequenas para encher de coisas gloriosas. Deus pegou o menor membro para encher de grande poder. A Bíblia diz que no poder da língua está morte ou vida, bênção ou maldição. E quando eu tenho a língua, o membro do corpo o membro que representa o corpo, quando você olha para a folha microscopicamente, você vê vários estômatos, são bocas, literalmente, que liberam o oxigênio.
Entende por que Deus fala, vocês serão como árvores? Como árvores. Você está recebendo todo esse entendimento, e nós não temos, queridos, a incapacidade de frutificar. Transformando essa frase, nós temos a capacidade para frutificar com aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Ele fez é suficiente para nos dar a capacidade para nós frutificarmos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, 25, diz assim: porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Agora não está falando de árvore, está falando de erva. Erva é mato. Ele está falando que a glória do homem é como uma flor que nasce numa erva. Mas um mato, ele é muito temporário, muito provisório. Ele não comunica a eternidade. Por isso que a glória do homem é como a flor de uma erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra que entre vós vos foi evangelizada. O que nós entendemos pela palavra é que a glória de Deus é comparada à flor. Algo que Israel não pôde fazer, porque Israel foi comparado à figueira. Quantos de vocês sabem que o figo não é um fruto? Figo é um pseudo-fruto. O figo, ele existe por causa de uma inflorescência. É uma flor que não se abriu. É uma flor que não se abriu. E Israel não soube dar glórias para Jesus quando Jesus estava entre eles. Israel não soube reconhecer Jesus como seu Salvador. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles não deram glória para Ele. Não reconheceram o seu poder, a sua majestade. E Israel foi comparado a uma figueira, porque não desabrochou para dar glória para Deus, mas ficou com a glória para si mesmo. Todas as vezes que nós não reconhecemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus, se você não reconhece isso, você não tem a capacidade para dar glória a Deus. Mas uma vez que nós reconhecemos que tudo que nós temos e somos vem por causa de Deus, isso é maturidade, queridos. Uma vez que eu entendo que tudo vem de Deus, queridos, o meu coração deve transbordar de gratidão. Por isso que a Bíblia diz, assim como vocês receberam a Jesus, assim andai nele enraizados, edificados na fé, crescendo em ações de graça. Ontem nós tivemos uma reunião entre os nossos cooperadores aqui, e uma das frases que ficou no meu coração foi: Deus reconhece a importância e Ele provou a nossa importância por nós, quando Ele entrega seu Filho na cruz. Agora, nós reconhecemos a importância de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós queremos viver para Ele, quando nós queremos servir a Ele, quando nós queremos retribuir a Ele, quando nós queremos honrar a Deus, viver uma vida que dignifica a Ele, que agrada a Ele. Entende, irmãos? Porque a maturidade é você, uau, como Deus me vê importante, como Deus me deu valor. Agora, é com você, como você valoriza a Deus, como que você corresponde ao amor que Deus tem por você. Como que você quer realmente viver tempo com Ele, realidades com Ele, servindo a Ele, glorificando a Ele. Minha vida é para glorificar a Deus. Tem que ser assim, queridos. Nós estamos aqui para isso. E a flor diz respeito a isso. A uma vida que se abre para Ele. Salmo 92, já estou terminando essa palavra. Ele diz assim, versículo 1 a 15. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria.
Você vê que o salmista está com os olhos no Senhor, olhando tudo que Deus fez, as tuas obras. Como é bom render graças a Ti, Senhor, todos os dias. Ele fala assim, como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. O estúpido não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e florescem todos os malfeitores, porém a erva que floresce com a sua glória humana é temporária. E ele fala que eles serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és exaltado para sempre. Certamente os teus inimigos, Senhor, certamente os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste o meu poder como do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Meus ouvidos escutaram a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Aí ele fala que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Entende o que o salmista está expressando? Ele está olhando para todas as obras do Senhor, como que o Senhor é bom, e ele reconhece como o Senhor fortalece, faz dele como boi selvagem, cheio de força, cheio de verdor, cheio de vigor, cheio de energia, cheio de saúde e de juventude. Porque é o que Deus tem para nós, queridos. A nossa juventude, ela se renova. Isso, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer nada. Que maravilha! Senhor, eu só posso fazer o que eu posso fazer somente por Ti. O Senhor é quem nos fortalece. E em Filipenses 1, 9 e 11 diz assim, também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aproveitem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem de quem? Que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus te vê como árvore, queridos. Entenda que Deus quer que você receba desse novo ambiente que você está, plantado nesse lugar. Decida, eu serei muito frutífero nesse lugar. Queridos, uma vez que Deus te plantou numa igreja local, entenda, eu estou aqui para ser uma bênção. Estou aqui para florescer nesse lugar. Estou aqui para criar raízes. Estou aqui para fazer a diferença, para ser um com meu irmão, um com meu pastor, um com o ministério, um com os pastores, um com todos aqui. Porque foi para isso que Deus nos chamou, queridos. Alguma vez que as pessoas ficam perambulando, não criam raízes, não podem dar frutos. Mas Deus nos chamou para sermos frutíferos, e nisso Deus é glorificado, que nós vemos dar muito fruto. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai, pela Tua graça liberada a nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos vê como árvores, plantados junto aos ribeiros de água. Nós somos chamados para sermos frutíferos, Pai. Nós não aceitamos sermos desarraigados. Nós somos plantados na casa do Senhor, nós somos plantados no Teu reino, para dar fruto, Senhor, para ser uma bênção, para que os
cada um fortaleça a vida do outro, para que nós sejamos frutíferos, para que nós usemos os nossos dons, nossos talentos para a edificação do reino, para que nós venhamos crescer, Senhor. Senhor, e é o Teu Espírito que nos ajuda, é o Teu Espírito que nos auxilia, é o Teu Espírito que traz o crescimento, é o Teu Espírito que faz a Tua vontade, Pai. Senhor, prevalecer em nossas vidas, Pai. E nós oramos por cada vida, Pai, que cada vida seja tocada por essa palavra, influenciada por essa palavra, e decida, Pai, que o ambiente novo foi preparado para cada um de nós. Um novo ambiente, um novo lugar. Deus nos plantou, nos arraigou para nós vivermos essas realidades, essas bênçãos neste lugar, Pai. No nome de Jesus. Amém.